Olá pessoal, tudo bom? Sou Tadeu Guimarães Jardim, professor de vocês da disciplina de Tratamento de Água. Sou formado pela Universidade Federal do Tocantins no curso de Engenharia Ambiental. Hoje o assunto dessa videoaula é no mínimo, bem molhado. Isso mesmo, galera, vamos falar sobre a água, esse elemento fundamental para todos nós, que vocês utilizam todos os dias. Você vai sair dessa videoaula aqui não só sabendo a importância que é esse elemento, mas também vai sair mais consciente em como preservá-la. Você vai sair daqui sabendo por que a água chega tão limpinha na sua casa que dá até para beber. Isso mesmo, galera. Vamos curtir a videoaula? Vamos lá, roda a vinheta. A água, pessoal, é um solvente universal. O que é isso? Ela tem a capacidade de dissolver absolutamente todos os elementos da natureza, desde pedras, ferro, qualquer coisa. Tá aí as cavernas que vocês veem ao longo de milhares de anos por causa da água da chuva, água de rios, elas formam as cavernas. A água é um recurso natural de valor econômico, estratégico e social. O que é isso? Nós precisamos de água para sobreviver. O planeta precisa de água para sobreviver. Quanto mais escassa é a água em determinado lugar, mais cara ela fica. Olha São Paulo como é que está. São 5 dias por semana que o governo vai decretar a abstinência de água. Ele vai tirar 5 dias, vão cortar a água de toda a população de São Paulo durante 5 dias. Imagine você, 5 dias sem água. Isso mesmo, imagine o valor econômico que essa água vai ter lá em São Paulo. Está praticamente escassa. Quanto mais escassez, maior é o valor econômico, concordam? Ela é essencial à existência e ao bem-estar do homem. E a manutenção do ecossistema do planeta. O planeta praticamente é formado por 70 a 75% de água ao longo de toda a sua superfície e ao longo da sua parte interna também. Então imagina só se não existisse a água. 75% do planeta é formado por água. Olha a importância que a água tem no nosso planeta. Ela é de bem de domínio público. A legislação vigente para tratar sobre a água é o CONAMA 357/2005. Qualquer uso que você for ter a respeito da água, você precisa visualizar essa lei, tá, pessoal? Se vocês forem extrair, se vocês forem consumir, qualquer uso que tenha a respeito da água, a legislação CONAMA 357 vai tirar todas as suas dúvidas. Quando vocês puderem, dá uma lida nessa legislação, é muito interessante. Você vai ver a importância que tem de se preservar e de conhecer como que nós podemos usufruir da água. Ela é um componente de ser vivos, como meio de vida de várias espécies vegetais e animais. Imagine nós, seres humanos, se vivêssemos sem água. O nosso corpo é composto basicamente dela. É composto por 70 a 75% de água, pessoal. O corpo humano também. Há milhares de anos, nós já nos preocupávamos com a água. Existiam reservas de irrigação de água realizadas há 400 anos antes de Cristo na Grécia, pessoal. E na Índia, 3.750 anos antes de Cristo, eles já se preocupavam com o que iriam fazer com a água e com os dejetos de água. Existiam galerias de esgotos para afastar os dejetos humanos do contato direto dos aglomerados urbanos. Então não é de agora que o ser humano tende a realizar manutenção com a água e tende a se preocupar com a água. Agora, pessoal, nós vamos entrar num assunto importantíssimo da nossa videoaula. Nós vamos saber como deixar a nossa água potável, como deixar a nossa água limpinha ao ponto de poder beber. Isso mesmo, para isso precisa de alguns parâmetros. Os principais parâmetros são os físicos, os químicos e os biológicos. Os parâmetros físicos são basicamente que cuidam do aspecto estético da água, que é o quê? A cor, a turbidez, o sabor, o odor e a temperatura. Já os parâmetros químicos, eles tratam do pH, da alcalinidade, da acidez, do nitrogênio, do fósforo, do oxigênio dissolvido, da matéria orgânica, de micropoluentes inorgânicos e orgânicos. Já os parâmetros biológicos, pessoal, eles correspondem aos índices mais importantes de caracterização da qualidade de uma água, principalmente quando é utilizada para o abastecimento urbano.
Por quê? Porque são nesses parâmetros que nós medimos os coliformes totais e os termotolerantes. Isso mesmo, nós vamos saber se a água se tem patologia ou não, se ela é contaminada ou se ela é própria para consumo através dos parâmetros biológicos. Agora chegou a hora, pessoal. Vamos tratar a água. Vamos deixar ela limpinha para poder beber. No dia que vocês tiverem algum problema com água, no dia que não tiver mais água potável, vocês vão aprender como deixar a sua água limpinha, sem problema de patologia nenhum, sem nenhum tipo de contaminação. Vamos lá? Para isso, nós precisamos compreender o que é um sistema de abastecimento público. O que é isso? Que palavra é essa? O sistema de abastecimento público é a solução coletiva mais econômica e definitiva para o abastecimento de água de uma comunidade. É quando a comunidade cresce e a densidade demográfica da área aumenta. Então, quanto mais gente precisa de água, mais favorável é a criação de um sistema de abastecimento de água público. Caracteriza-se pela retirada da água da natureza, adequação da sua qualidade, transporte até os aglomerados e fornecimento à população em quantidade compatível com as suas necessidades. Ela representa o conjunto de obras, equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de água potável de uma comunidade para fins de consumos domésticos, serviços públicos, consumos industriais e outros usos também, tá? Para que um sistema de abastecimento público de água serve? Para controlar e prevenir doença. Por quê, pessoal? Porque quando você tem um sistema de abastecimento eficaz, que a sua água ela não está contaminada, ela está tratada direitinho, você vai tomar banho, você vai lavar os seus utensílios domésticos, né? Vai implantar hábitos de higiene na população, vai facilitar também a limpeza pública, tá? E vai propiciar conforto e bem-estar. Porque imagina só você, se não tem uma água tratada e não tem um sistema de abastecimento de água na sua casa, imagina só você vai ter que andar 5 km para chegar até um córrego mais perto, até um manancial mais perto para poder captar sua água. Ou vai ter que furar uma cisterna para poder captar sua água. Então, um sistema de abastecimento público também gera um conforto e um bem-estar. Qual é a vantagem desse sistema, pessoal? Quais são as principais vantagens para nós implementarmos isso numa cidade? É mais fácil proteger o manancial e supervisioná-lo do que fazer supervisão de grandes números de mananciais e de sistema. Por exemplo, uma cisterna na sua casa. Imagine só, uma grande cidade, um grande centro de 1 milhão de habitantes. Se cada um tiver uma cisterna em sua casa, imagina a quantidade de fiscais que a prefeitura vai precisar para poder fiscalizar cada corpo hídrico desse, para poder ver se você está retirando adequadamente, se você está tratando adequadamente. Então, só tem vantagens quando a população de uma cidade é grande, só tem vantagens criar um sistema de abastecimento de água. Agora que você já sabe a importância de um sistema de abastecimento de água público, vamos falar sobre o principal sistema de abastecimento, que é o sistema convencional, pessoal. O que é isso? Um sistema de abastecimento é o conjunto de equipamentos e instalação responsáveis pela captação, tratamento, transporte, armazenamento e distribuição de água potável, de modo a assegurar o abastecimento de água às populações. O que um sistema de abastecimento convencional tem? Desde o princípio até o final. Ele precisa de um manancial, que é o quê? É um corpo hídrico, ou é uma lagoa, ou é um córrego, um rio. Ele precisa captar essa água, precisa também ter uma adução dessa água bruta, precisa ter um poço de cloragem para poder clorar a água, para descontaminar a água, precisa ter uma estação elevatória de água tratada e uma adução de água tratada também. Precisa ter reservatórios para depois de tudo que foi tratado, precisa reservar essa água para poder depois distribuir para a população. Então, pessoal, para mostrar a fundo o que é um sistema de abastecimento de água convencional, eu fui até a estação de tratamento de água 6, a ETA 6, aqui em Palmas, Tocantins.
comandada pelo grupo Odebrecht. A Maraísa, que é a engenheira ambiental responsável pelo setor, vai explicar direitinho para nós como é que funciona esse sistema. Vamos lá? Estamos na estação de tratamento de água ETA 6, em Palmas, Tocantins, comandada pelo grupo Odebrecht. Agora, pessoal, vocês vão ver na prática como é que a água chega limpinha na casa de vocês. A Maraísa vai estar aí para ensinar todos vocês. Vamos lá? Vamos começar? Maraísa Mendonça é engenheira ambiental, responsável operacional da empresa Odebrecht Saneatins. Ela vai nos mostrar como funcionam os 6 processos que vão desde a captação da água no manancial até a distribuição. Neste caso de Palmas, a água é captada no Ribeirão Taquarussu. Como é que começa tudo, né? O cara tá lá, o manancial tá aqui, e aí o cara tá lá na casa dele, como é que aquela água chega limpinha para ele desse jeito? Beleza. Começa preservando. Então, preservou, tendo água, preservou as nascentes, tem água. Chegou. A água vem, né, igual aqui, é um ponto, e aí aqui precisa ter uma barragem. Por quê? A gente tem que pensar que eu tenho um nível, né, da água, e para as bombas captarem, eu preciso ter uma elevação desse nível. Então aqui nós temos uma barragem, que é uma barragem de nível, que a função dela é apenas elevar o nível da água. Entendi. Tem alguns lugares que existe barragem de acumulação, que é, por exemplo, hidrelétrica, que eu tenho que acumular água porque eu preciso daquela água acumulada. Aqui, como esse corpo hídrico, ele sempre tem água, a gente sempre tem água aqui, a gente só eleva o nível. Então, quando a água chega, eu elevo o nível para entrar neste canal. Correto. Nesse canal, nós temos aqui uma grade, que é uma grade que a gente chama de denominada grade cremalheira. Qual que é a finalidade dela? Nada mais é do que um gradeamento, porque o que vem de sólidos maiores, ele para aqui. Por quê? Porque depois eu vou bombear essa água para começar a tratar. Então esse material ele pode danificar as bombas se eu não retirar ele aqui. Então aqui também a gente percebe, por exemplo, a influência que tem das pessoas ao longo do corpo hídrico que a gente faz a captação da água. Entendi. Porque às vezes chega aqui garrafa PET, sacola plástica, e teoricamente era para ter só folha e galho. Entendi. Porque era para ter só a mata ciliar, mas aí o pessoal vai, então já é a ação do homem. Então aqui a gente sempre fala, aqui que você vê a importância de preservar, porque a gente já começa a ver aqui o impacto que tem na qualidade da nossa água. Viu aí a consequência de sujar o manancial? Vai além da estética de ver um rio preservado. Mas de acordo com a Maraísa, o conceito de educação ambiental está evoluindo muito. A quantidade de material que chega aqui não é tão grande, já foi maior, a gente ainda pode eliminar, porque a gente tem essa capacidade de eliminar, né? Nós como pessoas responsáveis, porque todo mundo é responsável pelo recurso hídrico, todo mundo precisa dessa água, eu, você, quem está lá em casa, né? Todo mundo. Então a gente pode melhorar, mas nós já melhoramos muito. E essa melhora, você acha que foi através de educação ambiental, conscientização? Por que você acha que deu essa melhora aqui? Nós sempre trabalhamos com educação ambiental, né? Nós como organização, mas na faculdade, hoje você vê que educação ambiental é tema na escola. Então os nossos filhos são melhores do que a gente. Então criança é um ator principal nisso, porque se ela vê um adulto jogando no chão, ela fala, não pode, lugar de lixo é no lixo. Aí hoje a gente tem crises aí de falta de água em vários locais do país, do mundo, e aquilo vai sensibilizando a gente. Quem é que não tem medo de ficar sem água? Verdade. Não é? E Verdade. a partir do momento que você sensibiliza, você começa a cuidar. Verdade. Então é uma evolução, é um processo que nós estamos passando e estamos melhorando. Depois de passar pela grade, ou melhor, a cremalheira, a água segue para o poço de sucção. Ela reúne toda essa água para que as bombas, que são essas 3, peguem essa água e mandem para a estação. Porque a gente tem um desnível, a gente capta no lugar mais baixo e aí a estação está um pouco acima. Então essas bombas EAB, elevatória de água bruta. Água bruta por quê? Eu tenho que pensar, isso é um processo que eu vou tratar essa água. Então esse é a minha matéria-prima, né? É a água bruta do jeito que a gente capta. Então esse poço tem essa função, acumular a água que passou pelo gradeamento para eu poder mandar para ser tratada.
Maraísa trouxe a gente até essa central de controle para mostrar como é feito o monitoramento da qualidade da água. Aqui a gente tem as imagens da estação, da ETA. Então aqui ela tem como ver o status da bomba, que está ligado, que não está, qual a vazão que está chegando, os filtros como que está, qual que é o quantos por cento que estão os reservatórios, né? Então o pH, tá vendo? Então essa daqui da turbidez. Então aqui ela vê a ETA, é a automação da ETA. Nessa outra tela aqui, ela vê palmas inteiro. Porque por aqui eu consigo abrir e fechar registro de reservatório, aumentar, por exemplo, o delay das válvulas, né? Colocar um reservatório para desligar quando chegar a 70% e religar quando chegar a 40%. Então, basicamente, entendeu? você está me dizendo que todas as válvulas das Saneatins têm um dispositivo de controle. Dos reservatórios. Dos reservatórios. Dos reservatórios, entrada e saída. Aí os registros de manobra das quadras não, esses são manuais, a gente precisa do pessoal. A gente tem um controle aqui no laboratório, faz o controle da água da ETA, né? A água que está em processo e a água tratada. Além dessa água, a gente controla também a água dos reservatórios, então eu garanto que a água que saiu da ETA chegou nos reservatórios e permanece a qualidade. E além disso, a gente tem alguns pontos de controle de qualidade na rede de distribuição. Então a gente pode ter, por exemplo, um ponto de controle na frente da sua residência ou de uma outra, esses pontos já são determinados no plano de saneamento. Porque a gente tem uma equipe veicular que ela, 24 horas, que ela passa verificando pressão e a qualidade da água. Então a gente tem o envolvimento de pessoas, né, que são técnicos nessas áreas, da questão aqui da automação, da equipe que fica 24 horas para garantir a qualidade da água. Então eu garanto até na entrada do kit cavalete que está na porta da minha casa. Chegou dentro da minha casa, o fiscal somos nós. Então o que adianta que você pensa? Coleta uma água, trato, deixa nos padrões para chegar na minha casa e minha caixa d'água está suja. Então a gente tem que ter esse cuidado. Nós, como empresa, nós fazemos o nosso papel de controlar até na rede. E dentro de casa, nós temos que fazer o nosso papel. Lavar a caixa d'água, ver se ela está fechada, né? Tem gente que não tem tampa, que coloca telinha, é válido. Eu não posso ter deixado estampado, né? Então assim, porque a gente tem que garantir até a entrada e depois nós temos que cuidar, porque a água tratada, a gente vê aí num cenário brasileiro, não só brasileiro, a gente vê mundial. Água tratada é saúde, é qualidade de vida, né? Vez mais difícil, né? E cada vez mais difícil, mais escasso. Então imagina você ter todo esse envolvimento de pessoas preocupadas com a nossa saúde para que a gente tenha uma água de qualidade e a gente não se preocupar. Então a gente tem que fazer a nossa parte como cidadão que consome essa água, porque a água está pronta para ser consumida. Então a gente tem ali água bruta. Por que eu preciso saber água bruta? É a água que eu estou captando. E como a gente capta de um corpo natural, então a gente tem interferências. Por exemplo, choveu, a turbidez aumenta muito. Então a turbidez da água, que é o que está, né, aquela cor nela visual, ela pode variar de 5 a 1000. Depende do intervalo de chuva que a gente teve. Então aqui eu vejo a água bruta, aqui eu vejo a água decantada, que é a água que está na metade do processo, para ver a qualidade dessa água, e a água filtrada, que é a água tratada já, com adição já de cloro, né? Para a gente poder ver a qualidade da água. Então aqui do laboratório eu tenho como verificar a qualidade da água que entra, que está em processo, é a água tratada. A água chega aqui e ela passa nesse canal, que é a calha, e aí ela recebe adição de cal para poder regular o pH e de sulfato para poder fazer a coagulação da água. Então aqui a água vai ser coagulada, né? Por quê? Porque eu tenho que coagular essa água e depois flocular, fazer o que é? Aqui eu misturei, eu coagulei a água com produto químico. Depois ali eu tenho ditadores que vão flocular essa água, que o que é? Eu tenho a velocidade dos agitadores que vai mexer essa água para formar os flocos, que são o quê? Eu coloquei produto químico para agregar o que tem de impureza nessa água, né? Porque eu agregando eles vão ganhar peso para ir para a próxima etapa, que é a decantação, e o decantador tem essa tarefa, a água vai andando no decantador e ela vai decantando o que eu floculei, que são aqueles flocos maiores. Então, o que eu fiz aqui? Coagulei a água, coloquei. Aqui nessa etapa eu floculei, porque eu formei os flocos e ali eu vou decantar nos decantadores. Eu vou nada mais, nada menos
pegar essas impurezas que eu somatizei, né, para pesarem e decantar para o fundo do decantador. Depois que essa água sai do decantador, ela vai para os filtros. E ali nos filtros a minha etapa final. Então a água que veio do decantador, agora ela vai passar pelos filtros. Os nossos filtros aqui são ascendentes. Lembra que a gente falou que tem dois tipos, descendentes e ascendentes? Nós são ascendentes, por quê? A água decantada, ela entra pelo filtro por cima, e aí ela vai passando por toda a camada filtrante e ela aí sai pelo fundo do filtro. E aí essa é a etapa final. Aqui é o último lugar que a gente vê a água. Porque daqui ela já vai para dentro do reservatório e recebe o cloro e o flúor, e aí ela já está pronta para ser consumida. Ela já está atendendo a portaria, ela já está dentro dos padrões. Então aqui é o último lugar que a gente vê a água e depois ela só vai em local fechado até chegar na torneira da nossa casa. Porque daqui vai para o reservatório, tanque de contato, que é lá, recebe o flúor, recebe o cloro. De lá, a gente bombeia para outros reservatórios que são localizados em pontos altos da cidade. E a maior parte da distribuição nossa é feita por gravidade desses outros reservatórios. Então lá fora a gente vê o filtro. Aqui nós estamos na parte interna, né? Então essa é a parede do filtro. O que acontece? A água, como ela é ascendente, ela entra e vai, igual eu falei, vai filtrando pelo meio filtrante. Então lá no laboratório, aquela torneira de água tratada que eu vi, ela já é do reservatório. Então aqui eu tenho um ponto de coleta em cada filtro, que a gente faz a coleta também e o acompanhamento. Por quê? Para eu poder ver se os filtros estão de acordo com toda a qualidade. A gente também tem os piezômetros para poder ver, porque a perda de carga aponta a hora de lavar o filtro, né? Se a minha camada de filtração, meu tempo de filtração diminui, é porque esse filtro já está perto da hora de lavar. Então esse acompanhamento aqui é feito da qualidade e da hora de lavar o filtro, o tempo de lavagem do filtro. A gente está nos finalmente, né? Nos finalmente. Olha o tanto que essa água já caminhou. Saiu de lá, captamos, foi lá pra cima, tratou, chegou aqui. Aqui é o reservatório, né? E o que acontece? Aqui já é feita a aplicação, a dosagem de flúor e de cloro, que é para fazer a desinfecção dessa água. Então essa água está pronta para consumo. Então daqui desse reservatório eu vou distribuir para os demais reservatórios para poder chegar até a nossa casa, certo? Ó a dimensão da tubulação que a gente tem. Então a gente passa aqui, em média hoje, nesse período, 700 litros por segundo. Então a gente está mandando aí 700 litros por segundo, sem contar as demais estações que tem para abastecer a população. Então aí depois que chegou nessa adutora, adutora de água tratada. Então essa adutora ela só vai interligar esse reservatório a outros reservatórios, não está interligado na casa de ninguém. Por isso uma adutora. Saindo do reservatório eu tenho as redes, então a água do reservatório a gente também monitora, depois que sai desse para os outros, a qualidade também para garantir que está tudo ok. E aí na rede a gente ainda monitora até chegar à casa da gente. Aqui a nomenclatura é ETL, Estação de Tratamento de Lodos, mas na verdade o que acontece que vem para cá? A gente, assim, o objetivo dessa estação primeiro é o que? Eu minimizar a perda de água no tratamento, porque para eu tratar a água eu perco a água, porque aquela água que fica com a qualidade pior, ela é descartada, e aí aqui a gente trata essa água. Então quando eu lavo o filtro, ou eu lavo o decantador, essa água da lavagem ela vem para cá. Só que ela é uma água com uma condição pior do que a água bruta. Por quê? Porque primeiro eu juntei a impureza da água bruta para tornar ela em água tratada, e aí eu lavo o filtro, ou eu dou descarga no decantador, ou lavo o decantador, eu tenho uma água com quantidade muito maior de sólidos, de lodo, né? E aí essa água vem para cá. Chegando nessa unidade, ela recebe polímero, que tem a função ainda de juntar essas impurezas para poder pesar os flocos.
Essas colmeias, qual que é a intenção dela? A água vem e cai e recebe o produto. Quando essa água, aí ela fica um tempo para ela dar uma decantada, dar uma baixada, e aí o sobrenadante, que é aquela água que fica por cima, aquela água limpa, ela já volta para o tratamento, que é a maior parte da água. A que fica aqui, que está com quantidade muito grande de sólidos, vai para o bag. E lá no bag ela ainda deságua, e aí a água que deságua no bag, ela também volta para o tratamento. Então, quer dizer, eu estou otimizando, usando o máximo a água com o objetivo de deixar apenas impurezas ali, né? Que é o futuro lodo que vai estar armazenado dentro do bag. Então, só para a gente entender, essa água aqui, ela não é potável, ela não serve para a gente beber. Ela é só para tratar os filtros, só para tratar... Foi a água que lavou os filtros e aí ela vai ser tratada. Em hipótese alguma, essa água vai para casa do consumidor? Não, essa água aqui, lavou os filtros, ela vem para cá, e aí ela recebe um novo tratamento, aí ela volta para a estação e vai ser tratada, entendeu? Eu coloquei o polímero, eu já tirei a maior quantidade de resíduos dela, né, de matéria orgânica, que é o lodo, que é aquelas impurezas. Depois ela volta para o tratamento e recebe aí ela misturada com a água bruta e ela é tratada. Então ela sai junto com aquela água da potabilidade. O objetivo dessa unidade, que isso já está sendo norma, que vai ser que todas as estações têm que ter, porque a gente tem que preocupar com a água. Eu gasto água para tratar água. Só que a gente tem que buscar medidas para gastar menos água para tratar água. Eu tenho que otimizar mais, eu tenho que usar melhor essa água. Então essa unidade nos permite isso. Então a água que eu utilizei para lavar os filtros, eu vou tratá-la novamente para ter condição dela ser tratada na estação. E vou devolver. E esse sólido não vai voltar para um corpo hídrico, ele vai ficar ali enclausurado dentro do bag. Você viu nessa videoaula a importância da água. Viu que além de ser um solvente universal, ela também precisa ser protegida e cuidada. É para isso que existe a Resolução 357/2005 do CONAMA. Vimos também que a preocupação em ter uma água potável não é de agora. Desde antes de Cristo, isso já é uma tarefa árdua e séria. E hoje, sabemos que para ter uma água de boa qualidade é necessário alguns parâmetros de classificação, como os parâmetros físicos, químicos e biológicos. Para que a água chegue até as nossas casas em perfeitas condições de potabilidade, é necessário ter um sistema de abastecimento de água eficiente. Vimos nessa videoaula a ETA 6, comandada pelo grupo Odebrecht Saneatins. Lá, vimos todas as etapas de tratamento, começando pela captação, passando pela central de controle e processos, indo para o laboratório de análise e depois pelas etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e, por fim, a distribuição. E aí, galera, gostaram da videoaula? Interessantíssimo, né? Você viu tanto que é minucioso o processo de tratamento da água? Pois é. Então, quando vocês puserem um copo d'água na boca, prestem bem atenção, lembre de todas essas explicações que nós tivemos aqui hoje. É muito complexo ter uma água limpa. Para quem tem água limpa, naturalmente isso é raro. Então, pessoal, além de você ter todos esses conhecimentos de hoje, conscientizem a população. A água é fundamental para nós. A água é praticamente tudo para o nosso planeta e para a nossa sobrevivência. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido todo esse assunto e, no mínimo, se conscientize desse elemento tão precioso que é a água. Vou aguardar vocês na plataforma Moodle. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo em qualquer momento. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima videoaula.